Aqui uma pequena revisão que pode ser que vocês fiquem com algumas dúvidas. Se você tem um ponto, dois pontos, A e B, supondo primeiro em duas dimensões. Então você tem uma coordenada x e uma coordenada y. O B também tem um ponto x e y. Vamos colocar aqui. Tá. Então aqui vamos colocar o ponto XA e o YA, XA e o YB. É XB, desculpa. Ok. Então aqui, entre dois pontos, nós podemos formar uma reta. Nós sabemos que passa por aqui uma reta T. E também nós podemos montar um vetor aqui. Né? Tá, o vetor ele pode ser de AB ou de BA. Tá? Então vamos supor aqui que ele seja um vetor de A, B. Né? Vai de A para B. Vamos numerar aquele aqui com um vetor V. Isso daqui o que vai ser? Nós temos que pegar os pontos final menos o inicial, né? Então esse aqui vai ser um vetor que vai ter o xb menos o xa, né? Na direção I. E o yb menos o yo na direção J. Também pode ser representado assim, né? xb menos xa, yb menos ya. No sistema, no AVA, eu uso um ponto vírgula aqui, né, para separar, porque temos às vezes números com vírgula já aqui, né. Então, coloca essa separação ponto e vírgula. Ok, essa é uma forma que você pode representar um vetor, dados os dois pontos. Claro, se isso daqui é um ponto xa e ya diferente da origem, a origem vai estar em outro lugar, né? Aqui do seu sistema. Então, supondo aqui que aqui, ó, opa. É o x e aqui o y. Então, nós vamos ter aqui o i e o j. E esse ponto aqui é a origem, 0, 0. Okay? Você pode montar um outro vetor da origem até esse ponto A, por exemplo. Okay? Um vetor, vamos chamar aqui um vetor R. Né? R relacionado ao ponto A. Aí o que você vai ter aqui? Mesma coisa, você tem um ponto 0, 0. Né? Esse aqui é um vetor que liga o ponto A, que é xa e ya. Então, você vai montar um vetor aqui. Origem é o P, né? PA. Ele vai ser um vetor. Ele vai ser xa menos 0, vai dar. E aí o YA. Okay? Que é xa na direção I, YA na direção J. Ok? Isso daqui é o nosso vetor, tá? Então, essa é uma coisa importante de você separar entre o que são pontos e vetores, tá? Isso pode acontecer confusão. Quando você está falando de pontos, você está colocando duas coordenadas aqui, x e y, você está falando de pontos em si. Tá? Para não dar confusão, né?
Eu estou colocando vetores aqui. Isso aí tem que tomar cuidado, porque eu vou usar sempre a notação de um ponto A, B, né? Ou um vetor V, e assim por diante, tá? Quando estiver falando de ponto, eu vou usar alguma coisa assim, tá? Opa. Sobre gradiente. O gradiente, nós temos uma função, né? Você tem uma função aqui no espaço. Você tem um espaço em duas dimensões aqui também, vou fazer então, x, y. E você tem uma função que depende de x, y. Tá? Então, para cada ponto aqui de x, y, essa função vai ter um valor. Tá? Se você colocar assim, ó, aqui o x, aqui o y, e o eixo vertical, que seria o z, você pode colocar a função f de x, y. Tá? Então, esse ponto aqui que eu estou colocando um ponto que é x, y, esse ponto aqui, ponto P, x, y. Quanto que vale a função nesse ponto? Vamos supor que ela é positiva. Desculpa aí, pessoal. Um momentinho. Vamos lá. Então, nesse ponto aqui, aqui vai ser o valor da função. Seria a altura da função. F de x. Tá? Agora, o que é o vetor gradiente? Então, você vai fazer uma pequena variação df. Nós vimos nas aulas anteriores como que funciona esse df. df vai ser o quê? Derivada parcial do f em relação a x dx, mais ela tem uma outra variável, tem o y, derivada do f em relação a y dy. Ok? Tá. Agora, vamos colocar um vetor de direção aqui. Então, vamos colocar um vetor. Sabemos que o vetor R ele é igual a x, então y, mais y na direção j. Tá. Então, o dr vai ser dx na direção y, dy na direção j. Ok? Como que nós definimos o vetor nabla? D dx na direção y mais d dy na direção j. Então, se você fizer produto escalar, você vai ter o seguinte: o df vai ser produto escalar do gradiente do f, esse nabla aplicado à função, esse produto escalar aqui, que vai ser por dr. Tá? Quem que é esse produto, esse gradiente f? Gradiente f é esse daqui aplicado na função f. Vai ser dx f em relação a x parcial na direção y, gradiente de f em relação a y na direção j. Ok? Tá. Quando você calcula o produto escalar desses dois,
você vai ter o quê? Olha só, aqui é o TF em relação a x na direção y, TF em relação a y na direção j, produto escalar dx na direção y na direção j. I com I dá 1, J com J dá 1, os diferentes dá 0. Isso aqui a gente obtém, que é o df, que é a derivada de f em relação a x, dx, mais derivada de f em relação a y, dy. Perceber a relação aqui? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Então, nós fizemos um produto escalar do gradiente em uma direção do vetor dr, tá? Na variação do vetor r. Aqui, tá? Isso daqui é a própria definição de derivada direcional, tá? E que você tem? Você tem o R aqui, faz uma variação dr, e agora você tem esse outro vetor que é o R mais o dr. Tá? Então esse dr aqui, nós estamos colocando aqui, ó. É esse vetor aqui. Pequeno deslocamento, tá? E o gradiente, ele tem uma direção, ele é um vetor, né? Ó, isso daqui é um vetor. É a derivada parcial na relação a x dessa função na direção y. Derivada parcial dessa função em relação a y na direção j. Isso aqui é um vetor. Tá? Um gradiente. Um vetor. Vamos dar uma olhadinha um pouco melhor nisso aqui. Então tá. Nós temos que a derivada direcional é o gradiente da função produto escalar uma direção aqui, né? Você pode colocar, não precisa ser só dr, pode ser qualquer direção aqui, né? Uma direção unitária. Nós vimos lá no exemplo anterior, da aula passada, que nós definimos como uma direção um vetor v sobre o módulo de v. Claro, isso daqui dá um vetor unitário na direção de v. Tá? Beleza. Então, você tem aqui o gradiente que está numa direção. Ele é pensa nele como um vetor aqui. Vamos chamar um vetor. Vetor V, assim. Okay? Ah, não vai ficar legal isso aqui. Deixa eu ver. A notação vai dar confusão com o outro. Deixa assim mesmo. O gradiente, isso aqui você sabe que isso aqui é um vetor. E aí nós temos o vetor V. Está aqui. Foi dado. Ou se não, pode ser dado 2 pontos apenas. Dado 2 pontos, você encontra qual é o vetor. Tá? E nós queremos saber qual que é a derivada direcional, né, dessa função na direção desse vetor V. Então, você tem que pegar esse vetor V e dividir pelo módulo dele, para encontrar o vetor unitário, que é o U. É um vetor que está na mesma direção em sentido do vetor V, só que ele vale um módulo dele, vale 1. Ó, módulo do U. Por definição, vai ser o módulo do V dividido pelo módulo do módulo de V, que é o módulo de V. Isso aqui daqui dá 1. Tá? Beleza. Então, nós queremos calcular isso aqui. Esse produto escalar.
O que eu vou ter aqui? Isso aqui tem um ângulo θ, tá? E aqui é uma decomposição de 90 graus. Tá? Então, aqui envolve o conceito do produto escalar. Então, vamos dar uma explorada um pouco melhor. Produto escalar. Aqui na aula eu coloquei a relação de algébrica, né, que é I escalar I dá 1, J escalar J dá 1, né, o K escalar K também, igual a 1, né, e os outros no produto escalar dá 0. I escalar J igual a 0, I escalar K dá 0, J escalar K dá igual a 0, todos os outros diferentes, beleza? Bom, o que dá 1 é esse daqui. Ó, vamos fazer um exemplo bem simples aqui para entender o conceito, se isso ainda não ficou claro, que geralmente isso aqui em geometria analítica já é discutido, tá? Vamos repetir aqui, para quem já sabe, me desculpa aí. X e o Y. Tem um vetor aqui, que vou chamar de A. Você pode pensar como se fosse o gradiente do... Tá? É um vetor. Que o gradiente é um vetor. E o vetor U, que é na direção I, tá? E esse aqui é a direção J. É o mesmo vetor, tá? O U é o I. Queremos saber como que fica essa decomposição aqui. Ó. Então, o produto escalar, se você analisar ele, abrir ele especificamente, você vai ver o seguinte, que é o A, produto escalar por U, esse equivalente aqui que eu estou calculando, é o gradiente do F, produto escalar na direção I aqui, o que isso daqui vai ser? Ó, o gradiente de F ele tem duas componentes, né? Vamos chamar aqui um A de X na direção I, mais um B de Y na direção J, produto escalar com o I. Se você distribuir, I com I dá 1 e o I com o J dá 0. Então, só vai sobrar a componente do gradiente A de X, que é esse aqui, I com I dá 1. Okay? Então, o produto escalar, ele vai me dar só apenas a componente que está na direção do vetor que você está querendo calcular. Tá? Então, ele vai pegar, fazer uma decomposição então, desse vetor, que é o gradiente, sobre, né, de 90 graus, sobre essa direção que você quer, e é isso daí. Tá? Ele vai te dar essa componente aqui. Ó. Tá? Essa componente. Tá? Aí você vai perceber qual é a direção onde que essa componente aqui, o A de X, vai ser máximo. Máximo. Então, em que direção que ele vai ser máximo? Quando estiver nessa mesma direção do vetor aqui, ó. Nesse caso particular aqui seria o I, tá? Direção I. Porque daí, se você coloca o vetor todo aqui decompondo aqui, ele vai estar todo o vetor, vai ser o módulo dele, tá? Porque se esse vetor ele está mais inclinado para cá, ó, é o mesmo vetor, vetorial. Ele vai aumentando a componente dele, tá? Até que ele vai chegar a um ponto aqui que ele vai estar todo o vetor sobre o eixo, nessa direção. Então aqui que é a derivada direcional máxima.
Ok? Beleza. Mais um pouco aqui sobre o produto escalar. Você tem o vetor A, tem um vetor B aqui, tá? São direções diferentes. O ângulo do θ. Então, que você vai ter a decomposição tal, daquela forma que eu expliquei, usando de forma algébrica, né? I, J, da K, tanto faz em 3 dimensões. O produto escalar de A, escalar B, você vai conseguir mostrar que ele vai ser módulo do A, módulo do B, e o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Você pode colocar o B que seja o I, você já verifica isso daí. Tá? O A vai ser o A de X na direção I e o A de Y na direção J. Ele tem essas duas composições aqui. Ó. O A de X é essa parte I e o A de Y é essa parte aqui. Tá? Calcula o módulo do A. Qual que é o módulo do vetor? Módulo de raiz A de X ao quadrado mais A de Y ao quadrado. É o módulo. O módulo do B. O módulo do B é igual a 1, né? Módulo de I é igual a 1. E qual é o cosseno? Cosseno de θ. Cosseno de θ. Cosseno de θ nós vamos ter aqui. Ó, é o A de Y dividido por esse módulo do A. Né? Que é o cosseno, né? É o A de Y dividido pelo módulo do A. Okay? Então, beleza, substitui isso daqui, a nossa relação aqui em cima, que nós vamos obter módulo do A dividido pelo, não, multiplicado pelo módulo de B, módulo de B, cosseno de θ vai ser aqui, vamos lá, aqui, A de Y, dividido pelo módulo do A. Ok, módulo de A corta com módulo de A, nós já temos aqui, módulo de B igual a 1, sobrou o A de Y. Ok? E é isso daqui, justamente isso aqui. Ó. Tá? Coloca na forma algébrica. Né? O A, produto escalar B, você vai ter o A de X na direção I, mais o A de Y na direção J. Produto escalar, o B, que é o I. Nesse caso aqui. I por I vai dar 1, o J vai dar 1, como fizemos ali na página anterior. Opa. Fizemos alguma coisa errada aqui. Calma. O que eu fiz aqui? Cosseno. Esse aqui é o seno A de Y. Esse aqui é A de X. Ainda bem que eu conferi aqui. A de X. Okay. Aqui é o A de X. Responde o A de X. I com I dá 1. A de X. I com J dá 0.
Esse resultado é igual a isso. Tá? Então, esse padrão aqui geralmente é mais comum, né? Módulo de A, módulo de B, cosseno, em geometria analítica. Tá? Mas vocês percebem que é a mesma coisa. Bem, uma outra coisa aqui é o produto vetorial, que pode ser alguma coisa que vocês vão ficando com dúvidas aí ao longo do curso aí. Tá? Produto vetorial, nós vamos ter o seguinte: aquela fórmula da geometria analítica, você vai ter assim: tem um vetor A, o vetor B, né? Se você quer calcular o módulo disso aqui, o A do vetor B, aí você vai ter o módulo de A, o módulo de B, vezes o seno do ângulo, tá? Para isso daqui eu vou deixar para vocês verificar, para encontrar que é a mesma coisa. Pode colocar um vetor aqui, só para simplificar. Um vetor A, ele só tem componente, por exemplo, assim, um A de x na direção y, esse aqui é o x, esse aqui é o y, e um vetor B, que tem só componente na direção j. Aqui é a direção j, e a direção y. Tá? Quando você calcula o produto escalar, no produto vetorial de A, vetor B, você vai ter o A, que é o A de x na direção y, produto vetorial por B de y na direção j. Então aqui vai dar A de x vezes B de y, B de y, e vetor j. E vetor j. Quem que é? Isso aqui é K. Então vai dar A, vetor B, vai ser um vetor que ele vai ter uma AX B de Y na direção K. Aqui está o produto vetorial perpendicular a esses dois vetores aqui, que é o A e o vetor B. Tá? Esse é um conceito importante que vocês olham que já nesse cálculo 13, nós vamos estar falando isso aqui como vocês tivessem entendido bem isso aqui. Tá? São os vetores normais. Vocês percebem que eu falei na aula anterior, né? Você tem um elemento de superfície, você calcula o produto vetorial entre dois vetores que estão perpendiculares entre si, 90 graus, ele vai dar um vetor ortogonal aos dois. Ok? Tá tudo ok aí, pessoal? Beleza? Se tiver alguém solicitando a entrada aí, nesse novo setup eu estou ainda tentando se adaptar aqui, eu não estou conseguindo ver a tela. Pode me avisar. Beleza. Aí vocês, o que vocês fazem aqui? Para encontrar essa relação de seno de θ, módulo de AB, módulo de AB, quem que é o ângulo? Θ é o ângulo entre os dois vetores, tá? Que você está calculando. Confiram aí para vocês verem, e vai ser a mesma coisa, tá? Se você pegar o módulo desse cara, desse aqui, você vai encontrar a mesma coisa. Que era a fórmula que é dada lá em geometria analítica, tá? Pode conferir. Ok, então uma vez a gente dito isso daí, nós podemos entender melhor essa questão do máximo da derivada direcional. Nós temos aqui. Suponha que uma função f de 2 ou 3 variáveis, e considerando todas as derivadas direcionais possíveis de f em um ponto determinado. Então ali você tem um ponto, você tem todas as derivadas. Isso nos dará uma taxa de variação de f em todas as direções possíveis. Tá? Então, dado um ponto aqui, ponto, por exemplo, x, y, você pega o gradiente de f, que ele vai ser fixo, um vetor numa direção. Aí você começa a pegar um outro vetor aqui, v,
e mudar ele aqui para as direções, tá? Começa a mudar as direções para ver assim e calculando essa derivada direcional para ver onde que vai dar o máximo, tá? Então vocês perceberam que da relação ali de derivada direcional, o máximo vai ser quando esse vetor v estiver na mesma direção aqui, ó, da derivada direcional. Esse é o máximo, tá? Então você tem uma derivada direcional e se você calcular, você tem o gradiente, né? Desculpa, você tem o gradiente. A derivada direcional vai ser máxima quando esse vetor u está na mesma direção e sentido do gradiente, tá? Porque por causa da própria definição de produto escalar, tá? Você vê a decomposição, tá, do cosseno sobre esse vetor, tá? Okay? Então aqui um exemplo. Nós temos o seguinte: tem uma função f de xy, que é x exponencial a y, determine a taxa de variação f no ponto p igual a 2 e 0, na direção de p. Okay? Então, vamos ter que de p a q. Então, isso aqui nós vamos ter aqui. Você tem o p. Quanto que é o p? 2, 0. Beleza? Aí nós temos um outro ponto. Ponto Q. Ponto Q é meio e 2. Nós queremos um vetor, precisamos descobrir esse vetor aqui. Que não foi dado o vetor para nós, mas foi dado 2 pontos. Tranquilo, como eu coloquei ali anterior, a gente consegue definir qual é esse vetor. E vai aqui, esse ponto para esse. Tá? Então, esse vetor aqui, ele vai ser o quê? A gente vai pegar o ponto 1 meio menos 2, né? E o ponto 2 menos 0. Tá? A gente obtém aqui esse vetor v. O vetor v ele vai ser menos 1,5 e aqui 2. Okay? Ou na outra notação também, 1,5, menos 1,5 na direção I mais 2 na direção J. Ok? Então esse é o nosso vetor v. Mas a gente não quer o vetor v para calcular a derivada direcional, a gente quer o módulo dele. Então é o u, que é o vetor v, dividido pelo módulo do vetor v. Okay? Como que você calcula o módulo do vetor v? O módulo do vetor v é a raiz do menos 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Okay? Esse cálculo aqui. E aí você divide o v pelo módulo de v. Nós vamos obter o vetor u aqui, ó. Tá? Menos 3 sobre 5, vírgula 4 quinto. O gradiente, como que a gente calcula o gradiente dessa função? Nós pegamos aqui, ó, a função, qual é a função? A função y é igual a x exponencial de y. O gradiente da função é a derivada da função em relação a x na direção y, derivada da função a y na direção j. Okay? Então você deriva primeiro essa função em relação a x. O y ele vira uma constante, tá? Então vai ficar o quê? Exponencial de y na direção y. Agora a derivada dessa função em relação a y. O que vai acontecer? O x fica uma constante. Então vai ser
x exponencial de y na direção j. Esse aqui é o nosso gradiente de f. Só que nós queremos calcular onde esse gradiente? Ó, no ponto P. Tá? Então, o gradiente ele precisa ter um ponto. Então, nesse ponto P aqui, nós vamos estar calculando o gradiente. Tá? Vamos ver qual vai ser a direção. Então, nesse ponto P, coloca lá x igual a 2 e o y igual a 0. Então, nós vamos ter aqui ó, o y igual a 0, vai ser o gradiente do f no ponto P. 0 vai dar 1. E o x igual a 2. X igual a 2. Y igual a 0, né? Dá 1 aqui. É j. Esse é o gradiente dessa função nesse ponto. Tá? Agora, a derivada direcional, na direção u de f, é o gradiente dessa função nesse ponto, produto escalar por u, né, por esse vetor u. Ok? Com isso daqui, você faz aqui, ó, produto escalar, calcula esse produto e você vai encontrar como resultado igual a 1. Tá? Isso aqui dá 1. Ok? Agora, de acordo com o teorema, f aumenta mais depressa na direção do próprio gradiente, né? Que é o gradiente é essa direção aqui. Tá? Se você colocar esse vetor sobre a direção do próprio gradiente, o gradiente ele vai ficar com, a decomposição vai ficar, é o próprio módulo do f, do gradiente. Porque as outras ele tem que fazer uma decomposição, ele vai ficar menor. Né? Então, na direção do próprio gradiente, ele é máximo, é só pegar o módulo do gradiente naquele ponto. Quando você pega o módulo, ele vai dar a raiz de 5. A raiz de 5 é maior que 1. Então, está confirmado. Ok, o teorema. Resolvido. Tá, olha aqui, começa a aparecer um conceito importante, né, que depois a gente vai olhando. São curvas de níveis. Tá? Ó. Se você tem uma função f de xy, né, e você coloca um valor constante para essa função, você vai gerar uma curva de nível. Tá? Porque qualquer um desses pontos sobre essa curva vai ter o mesmo valor, o valor é k. Tá? E o gradiente ele vai ser sempre perpendicular a essas curvas de níveis. Tá? Então aqui você tem várias curvas de nível. 1, 2, 3, 4, 5. Se você vai olhando aqui, ó, um caminho, ó, o gradiente aqui é perpendicular, aqui é perpendicular e aqui é perpendicular. Ó, essa curva de nível dá o valor 100, essa aqui dá 200, dá 300, tá? E o gradiente está indo na direção do máximo, ok? Da função, ele vai estar na direção do máximo. Então, quando você está com o gradiente, usando a ferramenta gradiente, e você quer encontrar o máximo, calcula o gradiente ali. Aí calcula pontos vizinhos em volta e vai analisando. A direção que der o gradiente máximo, você vai continuar naquela direção. Se você quer o máximo. Se você quer o mínimo, você faz o contrário. Você vai na direção contrária do gradiente máximo. Tá? Então, o gradiente está dando para uma direção, você vai para outra. Tá? Você quer encontrar o mínimo da função. Beleza? Então, vamos dar uma analisada um pouco melhor sobre isso daqui, né? Essa questão de curvas de nível.
Por exemplo, você tem uma função f de x e y é igual a, pensar que x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá. Dado um valor, vamos colocar num gráfico aqui. X e o y, e aqui é a função. Tá. Dado um valor constante, você, nesse caso aqui, você vai ter um círculo. Por exemplo, coloca igual a 4. Tá? Esse aqui é com x, coloca x igual a 0. Você vai ter que x igual a 0. O y vai ter que ser quanto? Vai ter ser y ao quadrado igual a 4. Então, o y vai ter que ser igual a mais ou menos 2. Então, aqui é mais 2. Desse lado é menos 2. Se você colocar y igual a 0 agora, também vai dar mais 2 e menos 2. Esse aqui é um círculo de raio igual a 2. Raio igual a 2. Constante. Nesse valor aqui de 4. Tá? Então, assim, aqui o ponto que nós estamos falando aqui não é o 0, aqui o ponto é igual a 4. Vamos pensar que a origem estaria lá embaixo. Aqui seria o valor de f x y igual a 0. Né? Seria esse ponto aqui. Aqui é o valor do quando essa função vale 4. Tá? Você pode escolher em outros valores aqui. Ó. Vamos pegar um valor intermediário, um valor vale 1, quando essa função vale 1. Então vai dar x ao quadrado, y ao quadrado igual a 1. Nós sabemos que é um círculo de raio 1. Né? Então você vai ter um pequeno círculo aqui. Beleza? E esses círculos vão diminuindo até chegar num ponto aqui. Tá? Então, isso aqui vai formando um paraboloide, né? Paraboloide. Ele vai aumentando aqui com os concêntricos. Tá? E aí, o que acontece aqui? Você vai calcular o gradiente dessa função, ele vai dar sempre um valor perpendicular a essas curvas de níveis. Tá? E isso daqui estaria colocando assim, ó, um f de x, y igual a k. Um valor, tá? Aqui eu coloquei k igual a 4, 4 igual a 2, k igual a 1. Tá? Então, são curvas de níveis que estão no mesmo ponto, na mesma altura aqui. Tá? A gente pode virar esse paraboloide ao contrário e você teria uma montanha. Uma montanha aqui. Então, você teria essas curvas de níveis. Tá? E o gradiente ele vai estar sempre perpendicular a essas curvas de níveis. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. A temperatura é dada por uma função t de xy em duas dimensões, 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Ok? Então, isso daqui é uma função de temperatura de uma região. Tá? E nós vamos analisar através do gradiente, curvas de níveis, para a gente ver quais são as direções onde que a temperatura está aumentando. Tá? Indo para a direção do máximo ou do mínimo dessa função. Isso aqui é muito parecido, né, com aquele caso que eu fiz ali anterior, que seriam círculos, né? Só que aqui, nesse caso aqui, vocês vão perceber
E se eu coloco um valor para a curva de nível, T de xy igual a 1k, valor qualquer, isso aqui vai dar o seguinte: 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 1k. Ah, não, k. Vou colocar k. Só estou colocando o valor de k aqui. Okay. Isso aqui determina as nossas curvas de nível. Tá? Então você pode escolher, dado um valor de k, você escolhe, você encontra quais são como funciona isso aqui. Então, se você desenhar igual antes eu fiz ali, fiz o y e aqui a função t de xy. Você vai ter o seguinte: um paraboloide aqui, com várias curvas de nível. Vai ser uma elipse isso aqui. Isso aqui é uma elipse, tá? Não dá um círculo, mas dá uma elipse. E vai diminuindo, tá? Até chegar nesse ponto. Então vamos colocar um valor aqui para a temperatura. Por exemplo, a temperatura é igual a 36 graus Celsius. Então vamos lá. Com a temperatura igual a 36, como que vai ficar essa função aqui? Fica 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 36. É a temperatura aqui que eu estou falando, K igual a 36. Vamos dividir por 36, vai dar 9 dividido por 36, vai dar 4, x ao quadrado dividido por 4, mais y ao quadrado dividido por 9. Isso aqui é igual a 1. Essa é uma elipse. Tá? Se você coloca aqui, ó, x igual a 0, você vai ter a curva y ao quadrado dividido por 9 igual a 1. Vamos lá. X igual a 0, y ao quadrado é igual a 9. Então, o y vai dar igual a mais ou menos 3. Beleza? Então, nessa temperatura aqui, vamos colocar aqui, é 36. O y, ele vai ser igual a mais 3 e menos 3. Tá? Com o x igual a 0. X igual a 0. Agora vamos colocar o y igual a 0. Nós vemos aqui, colocamos o y igual a 0 e vamos ver como que se comporta o x. Y igual a 0. Opa. X igual a 0. Tá certo. X igual a 0. Agora o y igual a 0 vai dar x ao quadrado igual a 4. Então x vai dar igual a mais ou menos 2. Aí, esse padrão aqui. Esse mais 2 aqui. E lá, menos 2. Menos 2. Então, essa é a nossa elipse. E vai de menos 3 a 3 em y e de 2 a menos 2. Tá? Como que fica o gradiente dessa função temperatura? Vamos calcular ele. O gradiente dessa... Opa, o t, vamos colocar aqui o t. O gradiente dessa função. Tá certo. O gradiente é um t de xy. Ele vai ser o quê?
derivada parcial de t em relação a x na direção y, derivada de t em relação a y na direção j. Okay? Então, derivada parcial dessa função aqui, dessa função aqui, em relação a x, aí 292, 18x. 18x na direção y. Derivada em relação a y, vai dar 2 vezes 4, vai dar 8y. Mais 8y na direção j. Esse é o nosso vetor gradiente, beleza? Vamos escolher um ponto aqui para a gente perceber geometricamente se ele está perpendicular a essas curvas de nível. E qual é a direção e sentido que ele está apontando. Tá, vamos escolher aqui o ponto 3. Então, vamos colocar aqui. X igual a 0 e o y igual a 3. Só para a gente ver esse ponto aqui. Onde que está esse ponto? Vou colocar uma cor diferente aqui. Esse ponto está aqui. Ó, o x é igual a 0 e o y é igual a 3. Beleza? Então, na curva está aqui em cima. É essa curva aqui. Tá? Beleza. Agora vamos ver para onde que está apontando esse gradiente. O que eu tinha colocado para vocês é que esse gradiente tem que estar apontando perpendicular a essas curvas de nível. Ok? Então vamos lá. Então vamos calcular o gradiente dessa temperatura nesse ponto aqui. É 0 e 3. Tá? Então o gradiente aqui vai dar 18 vezes o x é quanto? 0 na direção y, mais o 8 vezes 3 na direção j. O y igual a 3. Ok? Então, esse aqui vai dar 0 e 24 na direção j. Beleza? Vamos colocar ele aqui, ó. Esse vetor. Ele só tem a componente na direção j. Aí, esse é o gradiente da temperatura, que ele vai dar igual a 24 na direção j. Ele é perpendicular. Então, nesse ponto aqui é fácil geometricamente você perceber que ele é perpendicular. Essa curva de nível. Então, a função está aumentando, a temperatura está aumentando quando nós estamos indo para essa direção em sentido aqui, tá? Na direção do gradiente. Se nós queremos temperaturas menores, nós vamos ter que ir na direção do menos o gradiente, tá? Aí nós teríamos que ir para essa direção aqui, ó. Essa daqui é a direção do menos o gradiente da temperatura. Então, a gente iria se movimentar para essa direção, para temperaturas menores. Tá? Então, o gradiente, ele dá para você o indicador. Uma vez que você calculou o gradiente num ponto de uma função, ele vai mostrar para onde que ela aumenta o máximo. Onde que a temperatura está aumentando. Então, nós vamos para aquela direção do gradiente, vai estar aumentando. Se eu quero para uma direção e sentido que a temperatura está diminuindo para o mínimo, eu vou ter que ir na direção contrária. Tá? Então, eu pego o valor negativo desse gradiente e começo a movimentar para aquela direção. Ok? Para a gente falar um pouco aqui, um outro exemplo onde a aplicação tem. O gradiente ele tem muitas aplicações, né? E nos casos de teorias de erro, que você não conhece ali, que é o caso numérico, você também aplica ele. Não é só onde você conhece as funções,
tá lá, tem algumas situações de que você conhece as funções, conhece tudo, isso significa fácil, no livro de cálculo aqui a gente já calcula tranquilo aqui. Mas quando você não conhece toda a situação, você tem só um conjunto de dados que você coletou em campo lá, você pode usar a ferramenta de gradiente para analisando esses dados seu, para você saber onde é que uma coisa está relacionando com outra, que está aumentando, ou está diminuindo, se tem o máximo, se tem o mínimo. Então você pode ir para essa direção. Então, uma das aplicações que eu conheço assim na parte numérica, depois nós vamos lá na frente discutir um pouco melhor, é na área de computação, né, programação, que é teorias de erro, né? De erro, né? E uma aplicação, por exemplo, que vocês conhecem e são afetados no dia a dia por isso daí, com certeza, até hoje, em qualquer momento, qualquer agora, vocês estão sendo afetados por isso, é sobre inteligência artificial. Machine learning, são esses sistemas de inteligência. Como que ele funciona? Funciona baseado no gradiente. Tá? Você tem uma função lá que você não conhece, eu vou tentar desenhar aqui, mas aí tem muito mais variáveis, milhares de variáveis, milhões de variáveis. E essa função, né, ela pode ter mínimos aqui, né, pontos de inflexão, mínimo, tá? E vamos supor que esse caso aqui, uma situação que ela tem um mínimo aqui. Tá? O que é essa função? É uma função erro. E essa função erro depende das variáveis, um monte de variáveis, x1, x2, x3, xn, número finito de variáveis. Okay? Uma função erro. Com essa função erro aqui, você precisa encontrar um mínimo de erro do seu sistema, tá? Então você não quer errar. E a pergunta que o sistema de inteligência vai fazer é a seguinte: esse sistema aqui, ele possui um mínimo de erro? Se ele tiver uma direção onde tem o menor erro possível, eu vou estar na fase otimizada da resolução desse problema, entendeu? E ali eu estou tendo o máximo de proveito, né, resolvendo esse problema. Okay? Então você vai para a direção do mínimo. Como que você faz isso daqui, usando o gradiente? Você pega um ponto P0 qualquer, ponto P0, e desse ponto P0 você vai lá e calcula o gradiente desse erro, naquele ponto. Tá? Então ele vai te dar para você um vetor V0, que é a direção de máximo de erro. E o erro máximo. Então ele está aumentando o erro, está indo para lá. Não, você quer o contrário. Então você quer o menos o gradiente do erro. Menos o gradiente do erro. Beleza. Então o máximo do erro está indo para cá. Você quer o mínimo. Então você quer o mínimo do gradiente do erro. Você vem para essa direção. Você começa a movimentar. Vai movimentando. Aí tá. Então o próximo passo você vai ter o P1. Você pega o ponto P0 mais um delta para se movimentar aqui, ó, um pequeno delta nessa direção aqui, direção e sentido. Okay? Você vem para o próximo ponto, com a variação delta. Calcula agora o gradiente dessa função, do erro, nesse ponto P1. Ok? E aí vai para o menos, para a direção contrária. Okay? E você vai para o P2, vai ser o P1 mais um delta. E você vai se movimentando. P1,
P2 e vai se movimentando, vai se movimentando, até chegar num ponto que o gradiente dessa função erro, naquele ponto tal, vai dar igual a zero. Quando você chegou naquele ponto, você sabe que você está num ponto crítico, que a gente chama ponto crítico. Pode ser máximo, mínimo, é um ponto crítico. Nós vamos definir ali. Muitas vezes você encontrou um ponto de otimização do seu sistema. Tá? Então, isso daqui é o coração, tá, dos sistemas de inteligência artificial, machine learning e todas as outras teorias que trabalham com erro, né? O erro, que é uma teoria que é na parte de algoritmo é muito mais geral, né? Teoria de erro. Mas o conceito é um conceito de cálculo aqui. Você aprende agora no cálculo 3, tá? Que é gradientes, né, de função indo na direção de máximos e mínimos. Ok? Um pequeno tempo aqui para a gente tomar água e a gente já volta, tá? Bom, pessoal, dando continuidade aqui. O próximo assunto que nós vamos tratar aqui é sobre os valores de máximos e mínimos, né? Então, acho que a gente deu início a esse assunto a respeito do gradiente e curvas de níveis nessa aula. Tá? Então, o próximo ponto agora aqui, a gente entrar em valores de máximos e mínimos. Se você olhar lá no livro, é o capítulo 14.7. Tá? Então, a gente precisa colocar aqui. Vamos lá. A definição, né? Uma função de duas variáveis, função que tem duas variáveis, tem o máximo local em AB, se essa função f de x e y é menor ou igual a esse f de AB. Tá? Então, para baixo, qualquer valor é menor. Então, você tem um máximo local. Né? Máximo local aqui. Tá? Então, os valores aqui que estão na vizinhança desse ponto aqui de máximo local, eles são menores. Tá? Então, você tem um ponto. Ó, um outro, já posso olhar no gráfico aqui. Ó. Um outro mínimo local. Ó. Aqui,
os valores da função é maior do que esse ponto. O ponto de mínimo. Só que é o mínimo local. Por quê? Aqui eu tenho um mínimo absoluto, essa função toda, o mínimo dela absoluto é esse aqui é o menor possível. E esse daqui é o máximo absoluto. Tá? Então, se você estiver trabalhando com um conjunto de dados lá, tentando encontrar o mínimo, usando por qualquer metodologia, né, de mínimos quadrados, tal, querendo encontrar onde que você vai ter o mínimo possível de erro dessa função. Você pode, muitas vezes, cair num mínimo aqui e achar que esse é o ponto de mínimo de erro. E não é. Porque ela tem um outro mínimo aqui. Ó. Esse é o mínimo mesmo. Tá? Então, todos eles nós chamamos de pontos críticos. Tá? São pontos críticos. Okay? O que você precisa aqui? Se existe máximos ou mínimos local em AB, e se as derivadas parciais de primeira ordem f existem nesse ponto, então f, a derivada de f em relação a x é igual a zero, e a derivada de f em relação a y é igual a zero. Tá, aqui o livro não está dizendo, mas isso daqui, o que significa isso? Isso daqui. Isso aqui significa o seguinte: o gradiente dessa função, que depende de x e y, é igual ao quê? Derivada do f em relação a x, e você escreve isso aqui como f, o livro, com índice x. Aqui o livro está colocando, que é a derivada em relação a x, na direção y. Derivada do f em relação a y, ele coloca que é um f de y, na direção j. Então, essas derivadas aqui tem que ser zero. Tá? O que você vai... Essa e essa. Isso aqui tem que ser igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Que é o que ele está colocando ali. Tá? Então, é só explicando melhor o que está no próprio livro aqui. O que significa isso aqui? O gradiente é igual a zero. Então, para você encontrar os pontos críticos, né, você tem que derivar a função em relação a x igual a zero, derivar em relação a y igual a zero. E você, para encontrar os pontos críticos, você faz o quê? O gradiente dessa função tem que ser igual a zero. Se o gradiente dessa função for igual a zero, você acha os pontos críticos. Okay? Esse é um ponto inicial. Tá. Então, aqui nós temos um exemplo. Você tem uma função que depende de x e y, é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Okay? Então, a derivada... Vamos calcular o gradiente aqui. O gradiente dessa função vai ser o quê? Derivada dessa função em relação a x na direção y, derivada dessa função em relação a y na direção j. Então, vamos lá. Derivada dessa função em relação a x, que é isso aqui. Vamos lá. Derivada da função vai cair 2x, derivada do y ao quadrado parcial dá zero, derivada do x dá menos 2, ok, os outros dão zero. 2x menos 2. Na direção y. Agora, vamos lá. Derivada dessa função em relação a y. Vai dar 2y. Aqui dá zero. E esse daqui dá menos 6. Derivado 14 dá zero. Esse é o gradiente. Agora, igualamos o gradiente igual a zero. Você vai ter o quê? Isso aqui tem que ser zero. E esse aqui tem que ser igual a zero. Então, vai ter assim, 2x menos 2 igual a zero. E 2y
menos 6 tem que ser igual a zero. Daqui nós vamos ter que 2x é igual a 2, x igual a 1. E daqui nós vamos ter 2y igual a 6 e y igual a 6 dividido por 2 igual a 3. Ok? Então nós temos o ponto que é x igual a 1 e y igual a 3. Então nós temos um ponto crítico. Beleza? O ponto crítico é P1, 3. Ponto crítico. Então, quando você calcula o gradiente da função igual a zero, coloca igual a zero, você vai encontrar os pontos críticos. Quantos pontos críticos tiver? Você não sabe se é máximo, se é mínimo, o que é. Nesse caso aqui, eu encorajo vocês para vocês desenhar essa função, né, e analisar o gráfico, tá? Porque esse é o primeiro exemplo, é para você olhar o gráfico. Aqui ele está reescrevendo essa função, né, no x, em função de x menos 1 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, para você montar o gráfico. Okay? E aí você analisando isso aqui, você vai perceber que esse ponto aqui é um mínimo absoluto. Então façam o gráfico, tá? O gráfico. O gráfico. Coloca lá a tabelinha, tá? Você tem x, y, né? E o valor da função. X, y. Faça o gráfico e analisa o gráfico todo e vai ver esse ponto aqui. Como que ele vai... O que ele é? Ele é um mínimo absoluto ou não? Está colocando, né, algumas formas para você analisar. Okay? E depois a gente vai entrar em técnica para a gente calcular mesmo, né, encontrar esses mínimos, né, um pouco mais de ferramental matemático aqui, que já nos próximos slides. Ok? Então hoje a gente finaliza por aqui e na próxima aula a gente continua com esse assunto aqui. E aí, pessoal, estou tranquilo aqui? Vocês me ouviram? Não sei, eu estou usando o novo setup aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Bem. Ô, professor. Oi, pode falar. Eu consigo montar essa função no GeoGebra? Consegue. E ele dá certinho a função para mim? Consegue. Acho que ele vai passar para você a função correta para você. Vai ser o Z, de duas. Faz muito tempo que eu não uso o GeoGebra, né? Se também tiver o Matemática Online, sabe aquele Matemática? Eu nunca vi, mas vou pesquisar. Matemática Online. Matemática eu tenho certeza que vai montar a função bem bonita ali, né? Que você vai conseguir visualizar bem, matemática. O Maple, aí você precisa, acho que, de instalar, né? Matemática Online eu sei que tem. Tá? Beleza. Aí, pessoal, beleza? Então, bom trabalho para vocês aí. E até mais.